A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link do Telegram, o nosso grupo no Telegram, que ali você vai achar PDF, slide, para cooperar mais ainda, ajudar você, professor, na sua aula. Todo o material que você necessita para o ensino da palavra de Deus, você encontra nesse grupo, o link está aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da classe dos jovens da editora CPAD, que tem um tema: Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. O comentarista da nossa lição é o pastor Reinaldo Odilo. Ele é membro da Assembleia de Deus em Natal, Rio Grande do Norte. O pastor Reinaldo é juiz de direito e bacharel em teologia. A lição de hoje é a lição 10. O reino do Messias, o milênio. O texto do dia nos diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. A síntese da lição nos diz assim: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração e de todas as coisas destruídas desde a queda. Os objetivos da lição é mostrar que o milênio é o reinado de Cristo, explicar os propósitos do milênio, mostrar fatos e aspectos do milênio. O texto bíblico base da nossa lição se encontra em Isaías, capítulo 11, versículo do 1 ao 12. A introdução na revista nos diz assim: o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Esse período de 1000 anos é chamado milênio, aguardado com expectativa pelo povo israelita. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Ao estudar esse evento na doutrina das últimas coisas, um dos trechos mais interessantes é a promessa de que Satanás será preso e amarrado no abismo por 1000 anos. Ele não será capaz de enganar as nações como fazia através do anticristo e do seu falso profeta. Em seguida, o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Esse período de 1000 anos é chamado milênio, ansiosamente aguardado pelo povo israelita. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Após o arrebatamento da igreja, após a tribulação de 7 anos, após a guerra do Armagedon e a ressurreição dos santos, Jesus governará a terra por 1000 anos. Nesse período, o propósito do reino milenar é estabelecer Cristo como rei em Jerusalém, sentado no trono de Davi, e cumprir as promessas que Deus fez a Israel. Abençoarão as outras nações, cumprindo o pacto abrâmico. Eles assumirão o controle das fronteiras geográficas prometidas, cumprindo o pacto palestino. E eles experimentarão o perdão e uma relação renovada com Deus, cumprindo o pacto davídico. O reino milenar nos dará um gostinho do que teria sido a vida se Adão e Eva não tivessem pecado. Tópico 1: milênio, o reinado de Cristo. 1000 anos de paz. Embora na Bíblia não exista a palavra milênio, em Apocalipse 20, versículo do 1 ao 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente. Serão 1000 anos de paz, um tempo em que o príncipe da paz terá o domínio sobre todos os povos, em que os homens serão harmônicos e felizes,
pela sua presença e seu reinado neste mundo, bem como pelo fato da prisão de Satanás. No dia da batalha do Armagedon, Jesus virá com a seguinte inscrição nas suas vestes e coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, indicando a excelência daquele que estará chegando para reinar. Em um mundo que está desesperado por paz, o reinado milenar de Jesus Cristo será um momento bem-vindo de paz para toda a humanidade. O reinado milenar será um período de tempo em que Jesus Cristo reinará a terra por 1000 anos como governante sóbrio em cumprimento às muitas profecias do Antigo e do Novo Testamento. Durante seu reinado, Satanás será amarrado e selado no abismo sem fundo para que não tenha influência na terra para enganar a humanidade. O governo de Jesus abrangerá o mundo inteiro. Ele será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores de todo o mundo. Ele também se assentará no trono de seu pai Davi, governando sobre Israel. Na visão de João da batalha do Armagedon, ele vê Jesus cavalgando no céu em um cavalo branco, travando uma guerra contra as forças do mal da besta. Apocalipse 19:16 inclui essa descrição de Jesus. No seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Algumas pessoas levam esse versículo e concluem que Jesus tem uma tatuagem em sua coxa e, portanto, tatuagens são boas e adequadas para todos os seguidores de Cristo hoje. Não. No entanto, Jesus era e é um judeu. A lei judaica avisa: não corte seus corpos para os mortos ou coloque marcas de tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus, como um judeu obediente, limitado pela lei mosaica, não faria uma tatuagem. Jesus veio à terra para cumprir a lei mosaica, não para violá-la. Sendo assim, então, o que significa que no manto de Jesus e em sua coxa ele tem Rei dos Reis e Senhor dos Senhores escrito. Bom, o livro de Apocalipse está repleto de simbolismo e descrição. Em Apocalipse 19:16 é simbólica. Na mesma passagem, os olhos de Jesus são considerados como de fogo ardente, seu manto está encharcado de sangue e há uma espada saindo de sua boca. Obviamente, nenhuma dessas descrições é literal. O nome escrito na coxa de Jesus provavelmente também é figurativo. A menção do nome sendo escrito em seu manto e sua coxa poderia muito bem significar que as palavras não estavam em sua pele. Ao contrário, eles foram escritos na parte de seu manto que cobria sua coxa. Sendo assim, nos tempos antigos, um rei ou um nobre costumava ter seu título ou título de honra tecido em suas vestes e gravado em sua lâmina, seu punho ou sua bainha, dado que a bainha ficaria pendurada por uma faixa na cintura, as palavras na bainha cairiam mais ou menos no nível da coxa. Essa seria uma explicação razoável, visto que Jesus nunca violaria a lei levítica fazendo uma tatuagem. Outra possibilidade é que Cristo seja retratado usando uma bandeira ou uma faixa que se estende do ombro à coxa e é uma bandeira que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em qualquer caso, não parece que Jesus tenha uma tatuagem como muitos jovens gostariam. A melhor maneira de confirmar a verdade sobre o assunto é estar com Jesus quando ele retornar para guerrear contra aqueles que receberam a marca da besta. Aí você mesmo pode ver por você mesmo o como é. Satanás estará aprisionado. O aprisionamento de Satanás será um marco contundente em todo o período da tranquilidade do milênio. As nações que desde a vinda de Jesus se digladiavam uma contra as outras não mais farão guerra e os povos transformarão suas armas em instrumentos agrícolas.
Assim, a perversidade humana será transformada e o amor ao próximo será a tônica desse reino. Está escrito: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Assim, a regra é que não haverá pecado nem doença no milênio. Entretanto, como diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado, possivelmente pecado e doença acontecerão excepcionalmente em face do amaldiçoamento do indivíduo que transgredir a lei do Senhor que emana de Jerusalém. A limitação da atuação do maligno, que se ocupou sempre em mentir, acusar, levantar oposição, matar, roubar e destruir, juntamente com o glorioso ambiente de doce presença de Deus, inundará todo o universo. Tal glória oportuniza o florescimento de um tempo maravilhoso de paz e segurança indescritíveis. Jesus será o rei e juiz. Os animais viverão em paz uns com os outros e com os humanos também, e os crentes adorarão a Deus no novo templo. Sob a liderança de Jesus, o mundo ainda será dividido em nações. Os judeus serão atraídos de volta para Israel, que finalmente terá suas fronteiras prometidas. Os gentios serão divididos em nações com Jesus como o seu rei benevolente. Os discípulos e os mártires da tribulação governarão sobre as nações e todos viverão em paz. Quem participará do milênio? Esses momentos de deslumbramento e prazer serão vivenciados, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, pelos salvos da igreja, os santos ressurretos do Antigo Testamento, os santos mártires da tribulação, os que permaneceram fiéis a Cristo durante a tribulação e até a sua vinda, e os que nasceram durante o milênio. Todos esses estarão com Cristo, reinando durante 1000 anos. Nenhum inconverso estará nesse reino. No início do milênio, apenas os crentes estarão vivos. Alguns que viveram durante o período da tribulação e alguns que voltaram com o Senhor em sua segunda vinda. Será um tempo de paz sem paralelo na história. Jesus governará no trono de Davi, impondo uma teocracia benevolente a toda a sua criação. Jesus garantirá que todos tenham as necessidades satisfeitas, embora não tolere o pecado tão prevalente na sociedade de hoje. Nós podemos apenas imaginar uma época do céu na terra. Os crentes que viverem durante a tribulação serão mortais. Eles viverão e repovoarão a terra durante o reino milenar, sem a devastação do pecado cobrando seu preço. Podemos imaginar que o aumento da população durante o milênio será enorme, quase incompreensível. Todos aqueles que nascerem durante o milênio desfrutarão dos benefícios e bênçãos do reinado de Cristo na terra, mas ainda assim nascerão com uma natureza pecaminosa e ainda terão que se arrepender livremente e crer no Evangelho, escolhendo pessoalmente a Cristo como Salvador e Senhor. Tópico 2. Propósitos do milênio. Revelar o reinado de Cristo. O milênio será um reino teocrático de paz sobre a terra, com Jesus como o seu rei. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi e no milênio a promessa se cumprirá. Entretanto, esse reinado não será solitário, pois Jesus sempre mencionou aos seus discípulos que não governaria sozinho. Ele disse: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O livro de Apocalipse mostra-nos que 2 grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, juntamente com os santos
do Antigo Testamento e os mártires da grande tribulação que não adoraram a besta. As características do reinado de Cristo são claramente apresentadas em muitas passagens, como Isaías 11, e o Novo Testamento confirma a interpretação literal. O anúncio a Maria, por exemplo, sobre o nascimento de Cristo, interpreta claramente essas profecias em seu sentido literal. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33, o anjo anunciou o nascimento de Maria nessas palavras: grande será e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e de seu reino não haverá fim. Todas as referências citadas anteriormente em apoio ao governo terreno de Cristo também são textos de prova do fato de que Cristo reinará sobre a terra. Associados a ele em seu reinado estarão os santos ressuscitados de todas as idades, alguns dos quais como Davi. A igreja da mesma forma reinará com Cristo, assim como todos os santos da tribulação que foram martirizados. Numerosas outras passagens confirmam esse conceito do reinado de Cristo, assistido por outros governantes, alguns dos quais podem ser santos ressuscitados. Concluiu o plano divino para Israel. Israel, ao longo da história, sempre foi tratado de maneira justa pelo Senhor. Paulo disse que, embora estejam atualmente com o coração endurecido, os hebreus seriam salvos no fim. Haja vista que Deus não rejeitou seu povo, confirmando o que foi dito pelo profeta: a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida e de todo não te terei por inocente. Essas palavras têm se cumprido fielmente sobre Israel. No milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Haverá também mudanças geográficas tremendas em Israel, quando Jesus retornar ao Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Um terremoto dividirá a montanha em duas. Além disso, a fonte de água viva descrita em Zacarias e Ezequiel terá um impacto geográfico também. Então, Zacarias 14, versículo 8, nos mostra onde as águas fluirão. Que efeito isso terá no Mar Morto? O Mar Morto tem cerca de 16 quilômetros de largura e 80 quilômetros de extensão. Ao longo do norte e do sul, ao lado oriental da Judéia, sua extremidade norte fica quase tão ao norte quanto Jerusalém. Não tem escoamento e é 7 vezes mais salgado que os oceanos comuns. Nenhum peixe vive no Mar Morto, e os peixes oceânicos colocados em suas águas logo morrem. Apenas certos tipos de micróbios vivem nele. Ainda assim, em Ezequiel 47, versículo do 8 ao 11, somos informados que as águas do Mar Morto serão curadas. A nação de Israel também receberá muito mais terra do que já possui atualmente. Uma descrição geral é encontrada em Gênesis. No mesmo dia, o Senhor fez um pacto com Abraão, dizendo: até tua semente eu dei essa terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Deus confirmou essa promessa ao filho de Abraão, Isaque, em Gênesis 26, versículo 3, e depois ao filho de Isaque, Jacó, em Gênesis 35, versículo 12. Uma descrição detalhada de como essa terra será dividida pelas tribos de Israel é encontrado no capítulo 48 de Ezequiel. Essas são apenas algumas das mudanças na geografia e propriedade de Israel, que a palavra de Deus diz que ocorrerá quando o reino chegar. Mas estudos são incentivados de passagens como Zacarias 14, 10, que revelam outras mudanças também geográficas. Tornar Jerusalém a capital do mundo. A Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será a sede do governo de Cristo na terra. Jerusalém será a capital do reinado milenar de Jesus, o qual a reconheceu como a cidade do grande rei. Status outrora conferido nos Salmos. Jerusalém, por fim, será motivo de alegria, louvor e glória. Nunca mais será pisada, está escrito.
E essa cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu te faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu te dou. Deus escolherá Israel mais uma vez para ser o modelo de uma nação obediente a Deus. E dessa vez Israel viverá de acordo com esse chamado. Mas muitas profecias sobre Israel durante o milênio se aplicarão eventualmente a toda a humanidade, especialmente quando as pessoas forem espiritualmente convertidas e se tornarem parte do Israel de Deus. Tópico 3. Fatos e aspectos do milênio. A natureza será restaurada. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, a criação geme como se estivesse em dores de parto, aguardando a redenção que acontecerá no milênio, quando o ecossistema terrestre será completamente restaurado. A produção agrícola alcançará abundância e não haverá fome sobre a terra. Os animais perderão o instinto de ferocidade, buscando alternativas alimentares que não destruam outras espécies. Os seres humanos e os animais viverão em plena harmonia. O próprio fato de que, na volta de Cristo, a natureza dos animais será alterada de predatória e carnívora para viver junto com os habitantes pacíficos, pois sua natureza original foi corrompida também. E assim como Satanás influenciou a natureza dos seres humanos a um ponto de hostilidade e ódio, sua influência se estendeu também ao mundo animal. O cumprimento da profecia em Isaías 11, versículos do 6 ao 9, exigirá, ao que parece, uma reestruturação do ecossistema global. Isaías 35, versículo 1, 2 e 7, declara que as áreas desérticas e selvagens florescerão com vida vegetal. Isso ocorrerá porque jorrará água no deserto e riachos no deserto. Evidentemente, o suprimento subterrâneo de água será alterado para permitir a abundância de água de superfície e nascentes. A chuva também aumentará em áreas que costumavam ser muito secas. Isso pode tornar o mundo mais parecido com o da época do Jardim do Éden. Será uma época de abundantes colheitas, tanto de árvores quanto de campos. Jerusalém será a capital do mundo, onde o Senhor habitará. Esta região terá uma proteção especial contra o clima, de acordo com Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6. Talvez um dossel sobrenatural cubra a cidade, uma cobertura, proporcionando sombra do sol e abrigo da chuva. Seja qual for o caso, o mundo ficará repleto de bênçãos maravilhosas. As previsões do tempo futuro serão boas para todos os dias. O conhecimento de Deus será amplo. O conhecimento de Deus será amplíssimo durante o milênio. Os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor, ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem. Nesse sentido, o profeta vaticinou, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória fala de magnificência incomparável, conhecer a Deus plenamente e ser dominado pela luminosa grandeza que Ele é. Em outras palavras, não haverá lugar nenhum e ninguém desprovido do conhecimento verdadeiro e encantador de Deus, que é a fonte de toda a vida, verdade e alegria, em contraste com a lei mosaica que estava escrita em pedras. Deus colocará sua verdade no coração do homem e todos saberão os fatos sobre Jesus Cristo.
Deus também perdoará seus pecados e derramará suas bênçãos sobre eles. Haverá um conhecimento autêntico, pessoal, universal de Deus. Este não é um mero conhecimento sobre Deus, mas um conhecimento relacional dele e com Deus. Assim como quando você está no mar, a água está ao seu redor. Quando você caminha pela face da terra, Deus e o conhecimento dele estarão ao seu redor o tempo todo. O milênio não é o fim de todas as coisas. O reino milenar de Cristo não se encontra propositalmente no último capítulo do livro de Apocalipse. Haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. Nesse período, Satanás estará preso, sem poder exercer influência sobre as pessoas. Por isso, a paz se concretizará em qualquer obstáculo. Entretanto, no fim dos 1000 anos, o Senhor libertará Satanás de sua prisão e assim acontecerá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Como mencionado, o milênio ainda não é o fim. Após o retorno de Cristo, ele mantém Satanás preso por 1000 anos. Porém, no final dos 1000 anos, ele libera Satanás por um curto período de tempo. Por que Deus faria isso, algo assim? Uma vez que Cristo voltou e Satanás foi preso porque permitiu que ele fosse solto por um curto período de tempo e enganar as nações. Há alguns que acreditam que Satanás já foi amarrado. Eles argumentam que sua libertação ocorrerá logo antes de Cristo voltar e não após o milênio, o reinado de 1000 anos de Cristo. Outros crentes veem a amarração de Satanás como algo futuro. Se for esse o caso, a Bíblia não nos dá motivos para explicar por que isso acontece. Várias respostas diferentes foram oferecidas a essa pergunta. Sem desculpa para ninguém essa questão. Muitos veem a libertação de Satanás como uma última chance de mostrar à humanidade que eles não têm desculpa real para rejeitar a verdade de Deus. A desculpa frequentemente usada é a seguinte: se as pessoas soubessem que Deus existe, elas acreditariam nele. Durante esta última rebelião de Satanás, não haverá ninguém negando a existência de Deus. Mesmo que as pessoas saibam que Deus existe e que Ele é um Deus amoroso e cuidadoso, alguns ainda se recusarão a segui-lo. Olha só, ao permitir esse cenário, Deus mostrará de uma vez por todas à humanidade que rejeitá-lo não se baseia no fato de que não podemos vê-lo. Mesmo quando as pessoas sabem que Deus existe, elas ainda o rejeitarão. Pecado no coração, essa é a questão. Isso mostra que o pecado permanece no coração humano, a parte de qualquer influência do diabo. Nem agora, nem no futuro, todo mal pode ser atribuído a Satanás e suas forças malignas. O pecado é encontrado no coração humano. A Bíblia diz: o coração é tortuoso, acima de tudo, é perverso. Quem pode entendê-lo? Conclusão da revista: o milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentado. Os homens não serão amantes de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. A palavra de Deus não será apenas um conselho, uma opção, mas a lei em toda a terra, e os súditos desse reino terão prazer em obedecê-la. O reino de Cristo não será jamais destruído e será estabelecido para sempre. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. Embora o reino milenar seja um reino teocrático, ele, no entanto, fornecerá um contexto para um alto nível de vida espiritual e experiência. Embora Cristo reine nos corações de seus seguidores, agora, no reino milenar, isso será universal, político e visível.
uma parte importante disso é o fato de que Cristo estará visivelmente presente e o mundo poderá ver a sua glória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você e o seu ministério. Querendo o Senhor, se ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. Não esqueça, o slide dessa lição estará aqui embaixo na descrição do vídeo. A paz do Senhor a todos.